paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo nós falaremos sobre a Bíblia de Estudo Conselheira. Mas antes, se este assunto é relevante para você, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá, meus irmãos. Ao longo de 14 anos, um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos se dedicaram a utilizar seus olhos e seus ouvidos, treinados no contato diário com os seus pacientes, para ler e comentar o texto da Bíblia. Foi assim, desta forma, que nasceu o projeto da Bíblia de Estudo Conselheiro. E para termos um melhor aproveitamento no conteúdo da Bíblia, há duas formas complementares entre si, que eu vou mostrar em detalhes para os irmãos. Primeiro são os quadros explicativos e os comentários aos textos bíblicos. Os quadros explicativos se referem a situações ou assuntos do texto bíblico que receberam um desenvolvimento maior. Há também um índice de quadros explicativos que você pode buscar o assunto que lhe interessar. É legal, meus irmãos, pensar nisso como um tratamento específico para alguma necessidade mais urgente. Por exemplo, algum problema em relação à depressão, à síndrome do pânico, à ansiedade, aqui vai ter no índice. Amém? E aí você já vai direto no texto. Já os comentários aos textos bíblicos se assemelham mais a um tratamento de dia a dia que vai fortalecendo e solidificando as bases da nossa vida e dos nossos relacionamentos com nós mesmos, com os nossos semelhantes e especialmente com Deus. Amém? Então esse foi mais uma explicação geral desta Bíblia, lembrando que há duas formas, há dois caminhos de nós utilizarmos esta Bíblia, pelos quadros ali e também pelos comentários bíblicos. Agora vamos para a mesa para mostrar em detalhes a riqueza que é esta Bíblia. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, meus amigos, já estamos à mesa para analisar em detalhes Bíblia de Estudo Conselheira, Acolhimento, Reflexão e Graça. Uma Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esta Bíblia, a minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém? Vamos abrir. Eu deixei alguns pontos marcados. Como eu já disse no início do vídeo para os irmãos, há dois meios, de serem utilizados, os recursos desta Bíblia. O primeiro é pelos quadros, que há em toda a Bíblia e também pelos comentários, propriamente dito, como já é conhecido nas demais Bíblias de estudo. Estes quadros, meus irmãos, são muito bons, assim, são muito úteis para o dia a dia. E aqui ela tem tanto o índice dos quadros por ordem alfabética, se os irmãos quiserem buscar aqui um exemplo, dos temas abordados, abrindo a Bíblia, aconselhamento e companhia na cruz, alimentação humana, alimentação, glória e missão, alma do Apocalipse, amor curador sem limites, amor e cuidado com os idosos, amor, sexualidade e dor. E aqui vai autocontrole, cântico do servo, canto e lamento, o cântico matriz dos cânticos, e assim ele vai aqui em ordem alfabética. Olha aqui o tanto de quadros que há nesta Bíblia. São muitos, meus irmãos, são muitos. Que se os irmãos quiserem pausar para estar lendo no detalhe todos os temas dos quadros, olha só, são muitos quadros. E tem também o índice de quadros em ordem canônica. Então há duas formas de procurar os quadros, ou por ordem alfabética, ou por ordem canônica. Aqui ele vai colocando os quadros que vai apresentando ao longo da Bíblia a partir de Gênesis, e sucessivamente.
Então, há duas formas de procurar os quadros que há nesta Bíblia. Vou mostrar alguns quadros para os irmãos. Aqui começa o Antigo Testamento, tem um mapa, a minha é toda preta e verde, como a capa, né? Parte verde, a parte preta. Assim também é dentro da Bíblia. Ele tem uma pequena introdução ao livro de Gênesis. E aí ele começa propriamente dito, aqui já antes do texto bíblico, já há um quadro, abrindo a Bíblia. Vamos aproximar aqui para fazermos a leitura deste quadro. Abrindo a Bíblia. A palavra Bíblia provém do grego biblion, que é pequeno livro, e biblos, que significa casca interior ou miolo de papiro. Biblos também era o nome de uma cidade fenícia que vendia o papiro vindo das margens do Nilo para a Grécia. Com o papiro eram feitas cestas e também folhas para escrever, daí o nome papel. No latim temos liber, palavra da botânica, que indica um tecido vegetal constituído de vasos, pelo qual geralmente circula a seiva, uma nutrição simbólica disponível ou um saboroso saber. Líder também é aplicada para livre, indicando uma conexão entre liberdade, liberação e o livro. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de vários livros, mas funciona como uma unidade que nos traz a palavra de Deus, como um manifesto do seu espírito que toma forma em texto concreto. A leitura das Escrituras nos expõe de modo especial à transformação e nutre nossa imaginação. Constatamos que, ao tentar lê-la, nós também seremos lidos e nos identificaremos com o que ela nos revela. Cada um de seus personagens toca em algumas dimensões da nossa existência e nos permite uma identificação. Daí sua especial importância como livro da revelação sobre nós mesmos, como função terapêutica. O que a Bíblia revela? O coração de Deus e o nosso coração, a totalidade da nossa intimidade, território que guarda muitos tesouros escondidos. Lendo uma das suas páginas do livro sagrado com atenção ao seu próprio interior, a leitora e o leitor poderão experimentar seu poder revelador acerca do que há de mais íntimo na vida. Este é um livro de tesouros inesgotáveis, sempre relevante para todas as gerações e culturas, mostrando o agir do Espírito de Deus em busca de homens e mulheres, objetos do seu amor e cuidado. Leia-o a cada dia, a sós, em família ou entre amigos, e se deixe ser lido pelo livro da vida, e tenha a vida eterna. Glórias a Deus. É isso mesmo. Nós, ao lermos a Bíblia, também a Bíblia nos lê, né? E é interessante que só o conhecimento bíblico não basta, nós temos que deixar a Bíblia moldar as nossas vidas, né? Nós precisamos ser moldados pela Bíblia, não levar as nossas ideias pré-concebidas para a Bíblia. Muito bom este artigo. E aqui, meus irmãos, olha a quantidade de comentários bíblicos que há nesta Bíblia. Olha aqui, pelo menos em Gênesis tem bastante. Tem outros lugares que não tem tanto, mas sempre tem bastante comentários bíblicos. A folha dessa Bíblia é uma folha que não é ruim não, irmãos, olha. Não sei se dá para ver no vídeo, mas não é ruim, não é aquela totalmente transparente. As letras são boas. Aqui dos comentários é um pouquinho menor, né, a fonte, o tamanho da fonte do que dos textos bíblicos, mas é tranquilo. Eu utilizo óculos e leio sem nenhum problema. Olha aqui, criação, evolução e aconselhamento. Outro quadro explicativo. E olha o tanto de comentário. Aqui no texto de Gênesis 1:26. Façamos. E ele vai comentando. Conforme nossa imagem e semelhança. Olha só, meus irmãos. É muito comentário, hein? É muito comentário. Alimentação humana. E aqui também tem outro artigo. Então, esta Bíblia, meus irmãos, ela vai trabalhando assim de Gênesis a Apocalipse, com muitos quadros e muitos comentários. Só lembrando, meus irmãos, o viés desta Bíblia, ela tem o viés para aconselhamento, tá? Então,
Muitas vezes as pessoas se preocupam, ela é pós ou ela é pré, ela é calvinista ou ela é arminiana. O viés desta Bíblia não é, de certa forma, mostrar ou ensinar doutrinas bíblicas. Não, ela tem um viés diferente. Esta Bíblia é para aconselhar, é para o dia a dia, pessoas que estão passando por algum problema, por depressão, falta de perdão, relacionamento familiar, relacionamento conjugal. Então, aqui nesta Bíblia, nós teremos, como que eu posso dizer para os irmãos? Nós teremos informações disponíveis através dos quadros e dos comentários para nós orientarmos, para nós aconselharmos as pessoas, os nossos irmãos. Amém? Então, assim, ela vai trabalhando ao longo de todo o texto bíblico. Olha aqui, Gênesis 3 também, só para os irmãos terem uma ideia, a quantidade de comentários. Olha a quantidade de comentários que ela tem. Olha aqui, mais quadros, fraternidade aprendida, e assim ela vai. Olha aqui, Gênesis, olha, mas sempre, ó, Êxodo, com muitos comentários. Deixa eu passar aqui. Olha, reservei mais um quadro aqui para nós vermos. Aprendendo com a dor. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Vamos fazer a leitura, pelo menos de uma parte aqui deste quadro. O ser humano geralmente sabe o que é certo fazer, mas ele carrega em si também uma inclinação a fazer o errado, o que via de regra lhe trará sérias e dolorosas consequências. Logo após a tremenda manifestação da glória de Deus, acontece a morte de 2 filhos de Arão. Isto sugere duas coisas: que nesta vida não há bem ou felicidade que perdure para sempre, como desejaria nosso coração carregado de sonhos, e que nem sempre experiências tremendas levarão todos necessariamente ao crescimento. É muito duro para o ser humano a entrada na esfera da desilusão. Desfazer-se de fantasias infantis, nas quais só o bem nos atinge, ou que, com o nosso Deus, estaremos protegidos contra as dores humanas e os ataques dos maus que poderiam nos matar. Longe disso, a nossa caminhada humana é alternadamente povoada de boas e más experiências. Porém, mesmo as dificuldades, com a ajuda de Deus, poderão nos servir de aprendizagem e crescimento para a glória e honra dele. Isto acontece com Arão e sua família. Houve a compreensão por parte de Arão de que erros foram cometidos, trazendo tristeza e dor. Deus não deixou que Arão e sua família se enlutassem. Eles deveriam se arrumar e tocar a vida adiante. Mas ele mesmo lhes explicou a razão da própria dor, numa série de reforço de aprendizagem, o que permitiu que cumprissem sua vocação. Às vezes não seremos libertos da dor, mas receberemos compreensão de suas causas, ou então da importância de mesmo assim cumprirmos nossa missão, como foi com Jesus Cristo. Portanto, somos convidados a analisar nossas ações e suas consequências e aprender com os nossos desacertos, e fortalecidos pela atenção do Pai, somos capacitados a seguir em frente nesta luta cotidiana por uma vida mais próxima daquela que nosso Deus amorosamente nos propõe. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, é mais uma demonstração aqui de como funcionam esses quadros explicativos ao longo de toda a Bíblia de estudo conselheiro. Amém? Vamos seguir. Continuando aqui, irmãos, para outra marcação. Olha aqui, mais quadros, mais comentários. Casamento fora da fé. Nossas alianças e infidelidade em vários níveis. Então aqui também mais 2 quadros, mais 2 artigos, só para os irmãos terem uma ideia de como esta Bíblia vai trabalhar. Olha, tudo que há em mim, outro artigo aqui, ó, comentário do Salmo 103 e 104. Olha a abundância de comentários, meus irmãos, que tem esta Bíblia. Passando aqui, para onde eu separei. Perdão na vida e na família. Vamos dar um zoom aqui
para ler um trechinho deste artigo. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. Já se falou muito do perdão, mas pouco se pratica no dia a dia. Até entre pessoas que cultivam uma vida espiritual, encontramos homens e mulheres que não se beneficiam da liberdade que o perdão traz, principalmente na intimidade da família. Como se estivéssemos numa prisão perpétua e recebêssemos a oportunidade de transformar a pena em serviços comunitários, mas optamos por continuar na prisão. Por que é tão difícil libertar-nos das correntes da amargura e do ressentimento? Por que retemos o perdão? Jesus ilustrou esta dificuldade pela parábola do servo que não queria perdoar, em Mateus capítulo 18, do 21 ao 35. Nesta, um homem que foi perdoado de uma grande dívida do rei não consegue perdoar a pequena dívida de um outro. Queremos ser perdoados como na parábola, mas quando saímos da presença do rei divino, com o seu perdão, não estendemos o alcance disso para as relações cotidianas. Usufruímos da graça, mas no dia a dia permanecemos na posição de crianças mimadas que só querem receber dádivas, absolvição, comida, carinho. Saímos da presença do Pai sem nos revestirmos da identidade perdoadora do Pai. Esta atitude nos custa mudanças de rumo, de prioridades, de entrega de liberdades. Jesus olharia com tristeza para nós, do mesmo modo como olhou para o povo sedento do pão dos milagres, mas sem fome de trilhar seus passos. João 6, 26. Quais são esses passos? E aqui ele vai continuar trabalhando sobre o perdão, tanto na nossa vida quanto na nossa família. E assim ele vai. Olha, o artigo bem grande, né? Aqui mais comentários de Mateus. Deixa eu passar mais aqui para os irmãos. Outro artigo de Emaús, um modelo de aconselhamento. Aqui ele vai trazer, através da passagem de Emaús, um modelo para aconselhamento. Primeiro, a escuta e perguntas esclarecedoras. Aqui é quando os dois discípulos, né, estavam indo para Emaús e Jesus foi ao encontro deles. Segundo, a explanação da palavra. Terceiro, o convite para aprofundamento. Quarto, a partilha do pão. 5, o desaparecimento. E 6, a ressignificação. Então aqui são modelos para quando nós formos aconselhar. Vou seguir aqui. Olha aqui, meus irmãos. João capítulo 11, enfrentando luto e as perdas. Acho que todos nós já tivemos dificuldades, né? Quando se trata de luto. Um parente querido, alguém próximo, um amigo muito íntimo. É bem complicado, são situações que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. E aqui ele vai trazer um artigo enfrentando lutas e perdas, né? Na verdade, enfrentando o luto e as perdas. Vamos ler aqui também só um trechinho. Nesta passagem, que narra a morte e a ressurreição de Lázaro, podemos verificar alguns elementos importantes no processo de elaboração de uma perda. Observamos que os diferentes personagens da narrativa têm comportamentos diferentes dentro daquilo que denominamos reações iniciais na elaboração de crises e perdas. Marta está agitada, Maria está prostrada e Jesus chora. As reações iniciais de uma crise ou perda são demarcadas por 4 características principais: emoções fortes, como tristeza e raiva, desorganização pessoal, apatia, hiperatividade, ideias estranhas, alucinações, etc. E somatizações, dores de cabeça, insônia, gastrite. E aqui, meus irmãos, ele vai trabalhando sobre o luto e as perdas. Deixa eu
voltar aqui e olha a quantidade de comentários, meus irmãos. Olha, é muito comentário. Olha aqui, deixei mais um outro artigo aqui em Romanos, no capítulo 5. Aqui tem também, para os irmãos terem ideia, da quantidade de comentários que tem ao longo de toda a Bíblia, tá, meus irmãos? Estou abrindo aqui aleatoriamente, tá? Eu deixei só pré-marcado por causa dos artigos. Olha aqui, o sofrimento na vida de fé. A base, os sofrimentos. E aqui ele vai tendo subtópicos. Na base, 5.1, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Os sofrimentos, também nos gloriamos nas tribulações. Sofrimento em paz. Os sofrimentos produzem perseverança, paciência. Nossa perseverança teremos experiência. Nessa, na verdade, né? Nessa perseverança teremos experiência. A experiência, caráter aprovado, produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. Olha que belo estudo sobre o sofrimento na vida da fé. E aqui ainda termina o artigo. Olha aqui, meus irmãos, olha a quantidade de comentários bíblicos. E assim, meus irmãos, esta Bíblia vai trabalhando de Gênesis a Apocalipse. Se é uma Bíblia que eu recomendo, com certeza, porque são assuntos do nosso dia a dia. Ainda mais você que lidera algum grupo na sua igreja, tem algum cargo eclesiástico, nós sempre estamos lidando com esses tipos de assunto, depressão, ansiedade, por exemplo, aqui que eu deixei reservado, sabedoria na sexualidade, questão sexual, isso é muito atacado, o inimigo ataca demais dentro das igrejas, então nós temos que ter conhecimento bíblico, temos que ter sabedoria para lidar com estas questões. Aqui também é um artigo muito bom, né? A sexualidade é um tema que nos traz dificuldades no cuidado pastoral e na igreja. Então, e isso é fato, né? Muitas vezes as pessoas não falam sobre sexualidade, e aí muitas vezes no secreto, ou podemos dizer assim, no particular, as pessoas nos chamam, aqueles que exercem determinada liderança na igreja, para lidar com situações realmente que ao primeiro momento parece difícil, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós temos a solução de uma forma sábia, de uma forma sadia, de uma forma que glorifique a Deus. Então, meus irmãos, eu recomendo demais essa Bíblia. Olha a quantidade de comentários que tem esta Bíblia. Olha lá, consciência pesada ou doente? Pecado e santidade na vida do cristão. Olha a quantidade, a abundância de artigos, meus irmãos. E aí, no final, quando terminamos o livro de Apocalipse, ele tem pesquisa por assuntos. Esta Bíblia tem pesquisa por assuntos. Então aqui, olha aqui, ó, este índice foca mais em situações de necessidade e problemas. Temas mais comuns e abundantes na Bíblia, como amor, paz, justiça, não aparecem aqui. Sugerimos procurá-los no índice alfabético de quadros temáticos. Então aqui é algo mais urgente, algo que você precisa lidar, como abandono. O que essa Bíblia fala sobre abandono? Aqui tem as notas que falam sobre abandono e os quadros que falam sobre abandono. Aconselhamento, adoção de filhos, ansiedade, autodisciplina, bullying, castigo. E olha a quantidade de assuntos que tem, meus irmãos. Conflito, corrupção, criação do mundo, depressão. Olha os quadros, olha as quantidades de notas falando sobre depressão e quadros também tratando sobre depressão, disciplina espiritual, educação de filhos, egoísmo, estresse, exílio, idosos, imoralidade, luto, meio ambiente, morte. Olha, meus irmãos, é uma Bíblia sensacional. Eu gosto muito desta Bíblia. E aqui tem outros assuntos que os irmãos conseguem ver. E aqui tem a equipe de redatores. Bom, meus irmãos, este foi o review desta excelente Bíblia. Bíblia de estudo conselheira, acolhimento, reflexão e graça. Se este vídeo foi útil para você, meus irmãos, agregou algo na sua vida, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.
Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.